Esta semana estudaremos os livros de Enos até Palavras de Mórmon. Para começar, quero apresentar Enos. Enos era filho de Jacó. Ele foi um profeta nefita e historiador do livro de Mórmon. Enos teve uma experiência com a oração que o marcou para o resto da vida. Um dia, Enos foi à floresta para caçar animais. Lá, ele começou a pensar sobre os ensinamentos que seu pai Jacó havia pregado. Enos queria que seus pecados fossem perdoados. Ele se ajoelhou e começou a orar. Enos orou o dia todo e quando a noite chegou, ele continuou orando. Deus disse a Enos que por causa de sua fé, seus pecados haviam sido perdoados. Enos também orou por seu povo e o Senhor disse que se eles guardassem os mandamentos, seriam abençoados. Enos dedicou toda a sua vida a pregar o Evangelho e ajudar o seu povo, servir a Deus, e o amou até o fim de seus dias. Que linda experiência com a oração, não é mesmo? A oração é muito poderosa. A oração é um meio que o Pai Celestial nos deu para nos comunicarmos com Ele. Muitos profetas ensinaram que quando oramos, falamos verdadeiramente com o Pai Celestial. E uma boa pergunta é: quando devemos orar? Bem, há muitas ocasiões em que podemos orar. Na verdade, as Escrituras ensinam que devemos orar sempre. Quando nos levantamos e vamos dormir, para pedir bênçãos ou simplesmente para agradecer. Nesta ocasião, Enos orou porque queria o perdão dos seus pecados. Então, como vemos, podemos orar com muitos propósitos diferentes. De acordo com a experiência de Enos, aprendemos que não devemos orar apenas por nós mesmos, mas também por outras pessoas e até mesmo pelos nossos inimigos. Como vocês se lembram, os lamanitas eram inimigos dos nefitas e muitas vezes os lamanitas atacavam os nefitas. Porém, Enos também orou pelo bem dos lamanitas. Ele sabia que eles eram filhos de Deus e, apesar dos danos que causaram ao seu povo com as guerras, ele queria o bem-estar deles. É fácil orar pelas pessoas que amamos, pelos nossos familiares e amigos. Mas você já orou por alguém que te magoou de alguma forma? Enos nos mostrou que é possível fazer isso. Podemos amar até mesmo aqueles que nos injustiçaram. Depois do livro de Enos, vemos 2 pequenos livros. O livro de Jarom e Ómine. Nestes livros, embora pouco esteja escrito, neles se passam mais de 250 anos. Não falaremos sobre esses livros, mas eles também contêm ensinamentos importantes. Seguindo o livro de Ómine, estão as Palavras de Mórmon. Este livro foi escrito por Mórmon e, claro, centenas de anos depois da época de Nefe, Jacó e Enos. Mórmon narrou algo muito interessante. Como você sabe, Mórmon estava encarregado de reunir e compilar os escritos nas placas de ouro. Porém, quando Mórmon estava quase terminando o trabalho nas placas, o Senhor o inspirou a incluir as placas menores, que são os livros de 1º Nefe até Ómine. Originalmente, Mórmon não iria incluí-los nas placas. Porém, centenas de anos depois, sabemos o motivo pelo qual ele fez isso. Quando Joseph Smith recebeu as placas de ouro para traduzi-las, um homem chamado Martin Harris o ajudou como escrevente. Juntos, eles terminaram a tradução de 116 páginas. Joseph permitiu que ele levasse algumas páginas do livro para casa, para mostrar à esposa e a outras pessoas. Martin prometeu cuidar bem deles. Mas, infelizmente, Martin perdeu essas páginas. Quando Joseph descobriu, ficou muito triste,
pois aquelas páginas eram muito importantes. Elas continham uma parte crucial da história que estava sendo traduzida. O Senhor sabia que as páginas cairiam nas mãos de pessoas más. Por isso, disse a Joseph que não se preocupasse com as páginas perdidas, porque as mesmas histórias estavam escritas em outros lugares nas placas de ouro. Esta é a parte que Mormon incluiu por ordem do Senhor. Mormon testificou que Deus o inspirou a incluir esta seção do livro. Graças a isso, agora temos todas as histórias e ensinamentos desses livros. Agora vamos às perguntas. Questão 1. Qual era o nome do filho de Jacó? Opção A, Enos. Opção B, Omni. Ou opção C, Nefi? Muito bem, a resposta correta é a opção A, Enos. Questão 2. O que Enos foi fazer na floresta quando começou a orar? Opção A, uma festa. Opção B, uma reunião. Ou opção C, caçar animais? Muito bem, a resposta correta é a opção C, caçar animais. Questão 3. Quais livros estão entre Enos e Palavras de Mormon? Opção A, Jarom e Omni. Opção B, primeiro e segundo Nefi. Ou opção C, Mosias e Alma? Muito bem, a resposta correta é a opção A, Jarom e Omni. Questão 4. O que Mormon se sentiu inspirado a incluir nas placas de ouro? Opção A, as placas maiores. Opção B, as placas menores. Ou opção C, o livro de Isaías? Muito bem, a resposta correta é a opção B, as placas menores. Questão 5. Por que o Senhor queria que Mormon incluísse as placas menores nas placas de ouro? Opção A, para dar mais trabalho a Mormon. Opção B, porque as primeiras páginas das placas seriam perdidas. Ou opção C, para gastar mais ouro? Muito bem, a resposta correta é a opção B, porque as primeiras páginas das placas seriam perdidas. Questão 6. Quantas páginas Martin Harris perdeu? Opção A, 129. Opção B, 54. Ou opção C, 116? Muito bem, a resposta correta é a opção C, 116. Meu Pai Celeste, estás mesmo aí, ouves e atendes da criança a oração. Alguém me disse que é longe o céu, mas sinto-te perto quando oro a ti. Meu Pai Celeste, relembrando estou o que Jesus a seus discípulos falou. Os pequeninos deixai vir a mim, Pai, nessa prece eu me achego a ti. Sim.